Eu atendendo uma família, estava ali o pai, a mãe, a filha, 2 filhas, melhor dizendo, e um filho. E aí o pai perguntou assim, nós estamos falando aqui do planejamento sucessório, mas tem um negócio que vocês não falaram ainda, que é, como é que vocês vão cuidar de nós? Ele falou, a expressão que ele utilizou foi bem essa aqui, como é que vocês vão cuidar dos velhos? Você já perguntou isso para o seu pai? Os pais já disseram isso para os filhos? Gente, eu já vi filho mandar a mãe para o asilo. A mãe não conseguia falar, estava doente. Será que a mãe queria ir? E a família tendo condições de cuidar da mãe. Percebe? Por outro lado, eu já vi a mãe dizer assim, não, você pode me mandar para uma casa de repouso, não é asilo não, pode mandar para uma casa de repouso que está tudo bem para mim. Então, ou não, tem aquele pai que fala, eu quero ser cuidado por esse filho, por essa filha, não quero permanecer aqui na propriedade rural. Então, muitas vezes o planejamento sucessório, ele fica meio enroscado em virtude dessas questões, né, da família não conversar sobre esse tema, por exemplo. Agora, os casos mais difíceis que eu pego, gente, de planejamento sucessório é o seguinte, quando está na minha frente ali a mãe e os herdeiros e o pai faleceu recentemente. Aí não conversaram sobre isso, o que acontece? Os herdeiros já têm uma parte na herança. E dependendo do tamanho da propriedade, se for vender a propriedade para distribuir a herança, acaba com o negócio. Principalmente na avicultura. Eu não sei aqui o tamanho da propriedade de vocês, mas, por exemplo, se for uma propriedade pequena, que tem uma grande concentração de capital numa área pequena de terra, percebe? Então, é um ponto para conversar também. Né? Em que momento vai acontecer a transferência do patrimônio? Agora, outra questão de acordos. Vamos ver se já aconteceu isso com vocês já. O filho mora na cidade e dali a pouco fala para o pai ou para a mãe. Vou morar com vocês lá no sítio. E vou vender minha casa na cidade e vou construir a casa aí no sítio. Aí ele pega e vende a casa, constrói lá no sítio e passam-se 20 anos. Aí vai acontecer a partilha do patrimônio. Será que todos os familiares sabem que essa casa é do filho? E se não souber? Passaram-se 20 anos. Aí tem aquele que está trabalhando fora da propriedade e fala, eu vou querer na partilha essa área aqui, que está essa casa aqui. Eu falo, mas essa casa é minha, é do outro irmão. Né? Olha o rolo que vai dar isso aí. Então, questões para a família conversar em relação ao planejamento sucessório. Tá? Em relação ao patrimônio, vamos ver se tem algum caso aqui semelhante a esse. Tem coisas, gente, que se organizar certinho agora, não vai dar confusão lá na frente. Pensa comigo. O filho, 2 filhos, um ficou na propriedade ajudando os pais, vamos lembrar, não tinha aviária, não tinha nada lá, só tinha grãos ou outra atividade que tinha antes. Passaram-se 20 anos, aquela propriedade lá que o filho ficou tocando, dobrou de patrimônio, ela vale o dobro do que valia 20 anos atrás. E tem aquele filho que saiu trabalhar fora e conseguiu um bom patrimônio também. Passaram-se 20 anos, esse patrimônio que aumentou, de quem é? Percebe? Importante conversar sobre isso, porque pode ser que aquele filho que está ali no dia a dia da propriedade, ele fala, não, só depois que eu entrei aqui é que o patrimônio aumentou. Então, por consequência, esse aumento por direito é meu. E o outro fala, não, metade é seu, metade é meu. Então, vale a pena conversar sobre isso, gente. Então, assim, a essência do que eu estou trazendo aqui para vocês é colocar a família para conversar, tá? É colocar a família para conversar sobre esse tema, porque assim, havendo esse interesse que a propriedade permaneça na família, é necessário fazer o planejamento sucessório. Né? E aí, pode ser assim, Luiz, você falou muita coisa e algumas eu me lembro, outras eu não me lembro mais. Eu vou apresentar uma tela para vocês aqui agora, que é o resumo do que eu disse. Então, no final, pode tirar uma foto dessa tela aí, que é a essência do que eu estou trazendo para vocês aqui. Tá? Então, veja só. Então, veja bem. São 5 etapas para o planejamento sucessório.
5 etapas. Primeiro, conversar sobre o que se deseja para o futuro. Segundo, olhar para a dinâmica familiar, investir no relacionamento, investir no fortalecimento da família. Terceiro, preparar o sucessor. Quarto, fortalecer a gestão para aproveitar as oportunidades e ter bons resultados. E quinto, é a transferência do patrimônio. Então, veja só. Primeiro, a gente precisa ter uma base familiar. Veja só, estamos falando de sucessão familiar. Então, primeiro você olha para a família. Depois, vem a sucessão da gestão. E depois da sucessão da gestão, é que vem, então, a transmissão do patrimônio. Só que, para isso, é necessário que tenha pessoas de influência positiva. Então, o que é que vocês vão fazer depois dessa nossa conversa aqui? Sugestão que eu deixo. Vocês que estão em família, conversem sobre esse assunto. Tá? Ficou na dúvida? Né? O evento aqui está sendo até gravado. Vai lá, pega a gravação, passa para os outros familiares que não estão aqui assistirem também. Vamos conversar sobre isso. Em que estágio estamos da sucessão? Em que estágio está o sucessor? Então, por quê? A partir daí, a família pode ter um plano de ação e com propósito de gestão eficaz, negócios familiares podem prosperar por gerações. E quase já finalizando, só para não esquecer aqui, primeiro você prepara a transmissão da gestão e depois a do patrimônio. E como nós estamos falando aqui de construindo um legado, aí eu pergunto para cada um de vocês, que legado vocês querem deixar? Quando o seu neto se lembrar de você, quando o seu filho, quando a comunidade se lembrar de você, eles vão se lembrar do quê? Então, você deseja que a propriedade permaneça na família? Sim, desejo. Então, sugestão, converse em família e estruture o planejamento sucessório. Luiz, não tenho condições de fazer sozinho, gostei do que você falou, faz sentido, mas lá na minha família a realidade é diferente. Preciso de ajuda. Beleza, tem uma série de profissionais que estão capacitados para dar esse suporte para a família de vocês. Mas assim, não deixe as coisas lá para frente. O quanto antes a família estruturar o planejamento sucessório, melhor será a sucessão. Muito bem, gente. Então, já finalizando aqui a minha fala, foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham ótimas conversas sobre esse assunto aí em família, aproveitando essas oportunidades que tem no ambiente, principalmente no que vocês estão. Beleza, pessoal? Abraços, boa continuidade de evento e até uma próxima oportunidade.